No dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta com Pessoas com Deficiência. Para falar sobre esse assunto, a gente veio até a Aleska Trindade, que é historiadora e pesquisadora e fala sobre acessibilidade. Então, nada melhor como a Aleska para falar sobre esse assunto aqui com a gente no Informativo TVU. Tudo bem, Aleska? Tudo bem. Bom, para a gente começar, eu queria que você destacasse essa questão. Como que a sociedade lida com a pessoa com deficiência, tanto no trabalho, em local público, na rua, enfim, né, na sociedade mesmo? Sim. Nós, pessoas com deficiência, ainda temos muitos enfrentamentos na sociedade, desde as questões arquitetônicas, como também do capacitismo, que é o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. Eu sempre falo que, além da questão da acessibilidade, a gente tem que pensar na acessibilidade atitudinal, que é a atitude, né, das pessoas com deficiência, das pessoas para com as pessoas com deficiência, e pensar que cada cidadão pode contribuir de alguma forma com as questões relacionadas à acessibilidade, né? Então, hoje Uberlândia é considerada exemplo de acessibilidade nacional. E é mesmo? É um exemplo? Não, para mim não, e para muitas outras pessoas também não, né, com deficiência. Eu fiz uma pesquisa recentemente, né, na minha graduação, sobre isso, e os enfrentamentos são inúmeros que a gente passa, né, dentro da sociedade, no mercado de trabalho. Muitas vezes as leis de cotas não são cumpridas. Dentro da universidade também, onde cada vez mais tem se aumentado o número de pessoas com deficiência, os enfrentamentos são constantes, né? Desde um carro que está estacionado numa vaga para pessoa com deficiência, até coisas simples do dia a dia, como um carro de camelô que está parado numa calçada, que impossibilita a nossa passagem, e até as questões acadêmicas também. Nós, pesquisadores com deficiência, precisamos de mais apoio também, né? Porque a gente precisa de uma acessibilidade pedagógica, de uma acessibilidade tecnológica, porque muitas vezes a gente só vê essa questão da acessibilidade arquitetônica, mas existem várias outras dimensões de acessibilidade que, inclusive, contempla outras deficiências além da física, né? A deficiência visual, a deficiência intelectual, auditiva. E, geralmente a gente lembra, quando fala em acessibilidade, apenas lembra da deficiência física, né, Aleska? Sim, exatamente. E a gente tem várias outras deficiências, inclusive deficiências múltiplas, pessoas que podem compartilhar de mais de uma deficiência, né? Então, a gente precisa expandir essa questão da acessibilidade para além da questão arquitetônica e as deficiências, para além de uma questão só física também, né? Eu queria até explicar para o pessoal que está assistindo a nossa entrevista a sua questão, né? Você tem uma mobilidade reduzida, a gente até te convidado para ir ao estúdio, mas por questões de acessibilidade ficou um pouco complicado para a gente te levar até o estúdio, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua questão, da sua mobilidade, Aleska. Eu sou uma pessoa com deficiência física há 14 anos, devido a uma doença degenerativa, e faço uso da cadeira de rodas motorizada, então tenho bastante movimentos reduzidos mesmo. E assim, o transporte público ele não está sendo um transporte de segurança para as pessoas com deficiência física, principalmente para a gente chegar no horário, para ter um cinto de segurança. Muitas vezes esses ônibus não têm, o elevador não está funcionando, e o transporte acessível, que seriam táxis, é um custo muito alto, né? E a gente sabe que a maioria das pessoas com deficiência, elas estão nas periferias, elas têm, né, uma dificuldade maior para estar acessando esses bairros centrais lá da cidade, e a gente precisa de um transporte de qualidade. Como que você faz? Como que é a sua rotina? Quando você precisa sair e ir até o centro, por exemplo, agora a gente está no bairro Morumbi, certo? E como que você faz? Então, normalmente eu tenho que usar o táxi acessível, né? E custear do meu próprio bolso essas viagens. Ou, se não, quando eu vou para a UFA, a gente tem o transporte acessível van, porta a porta da prefeitura. Mas, infelizmente, esse transporte ele só é para saúde e para estudo. Então, para a pessoa com deficiência ter um lazer, ela tem que tirar do próprio bolso para estar indo nesses locais. É mais caro? Como é que é o valor? É muito mais caro do que um Uber, por exemplo. A gente não tem Uber acessível, não existe Uber acessível. E os táxis estão muito caros. Então, uma viagem daqui da minha casa até a UFA é cerca de R$120. Certo. Aleska, a gente está quase encerrando a nossa entrevista, mas eu queria que você destacasse políticas públicas. O que é necessário para melhorar na nossa cidade? Você que também falou que a acessibilidade é um destaque, mas
não é uma realidade, né? É um destaque apenas nos jornais, digamos assim. Sim. E na mídia, né? Na mídia acontece muito de falar isso, os jornais de outras cidades, de falar, Uberlândia é exemplo de acessibilidade. Várias pessoas me perguntam se aqui é realmente exemplo de acessibilidade. Tem pessoas que chegam a cogitar morar em Uberlândia por causa desse título que ela recebe. E hoje em dia a gente tem a LBI, que foi criada em 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que em tese assegura todos os direitos para as pessoas com deficiência. Desde educação, lazer, escola, tudo, mas é uma lei que funciona muito na teoria. A gente ainda não vê isso muito na prática, né? Sim. Na universidade, qual que é a sua visão quando a gente fala em acessibilidade? Então, a universidade, ela instituiu a lei de cotas, né, no ano de 2016, 2017, e de lá para cá muitas pessoas com deficiência têm entrado, e há um esforço em tentar ajudar as pessoas com deficiência, os auxílios, né? Mas nem sempre a gente é correspondido em todas as dimensões que a gente, né, precisa. Então, por exemplo, eu sou do curso de História e a gente tem um centro de documentação em História, que é o CEDIS, e ele não tem acessibilidade. Você trabalha em um local que não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Eu nunca visitei o CEDIS, eu não sei como que é lá, porque não tem acessibilidade. E é do curso de História, né? Então, é esses enfrentamentos que a gente passa, né? Dentro da universidade. E nem todos os locais da universidade também são acessíveis. Várias calçadas com plantas no meio, com árvore, que não dá para a gente passar. Eu tenho recolhido depoimentos de outras pessoas com deficiência, inclusive visual, que os pisos táteis, né, não são adequados. Então, a pessoa precisa de auxílio para chegar na sala ou ao local de trabalho. Então, assim, são muitos enfrentamentos dentro e fora da universidade. Alesca, para a gente encerrar, eu volto a te questionar. Você falando todas essas problemáticas que existem, né, em torno da pessoa com deficiência, a sociedade, ela está preparada para conviver com a pessoa com deficiência? Ainda não. Ainda não, infelizmente ainda não, porque eu só vou dizer que a sociedade está plenamente preparada para conviver com as pessoas com deficiência quando nós conseguirmos, né, ocupar todos os espaços que a gente deseja. As pessoas com deficiência, durante muitos anos, elas foram marginalizadas em hospitais, né, e relegadas à margem da sociedade, e com muita luta elas voltaram a se inserir na sociedade, mas elas ainda não conseguiram, de fato, estar em todos os lugares que elas querem por falta de acessibilidade e do capacitismo. Tá certo. A gente recebeu no Informativo TVU a Alesca Trindade, que é pesquisadora e historiadora, e que falou um pouco de como a pessoa com deficiência, as PCDs, né, convivem na sociedade. Mais uma vez, obrigado, Alesca. Obrigado eu, e estou aqui sempre que precisar. Por favor, participe mais vezes ao Informativo, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigado e boa noite para você. E para você que nos acompanha, o Informativo TVU de hoje fica por aqui. Outras notícias às 9 da noite no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você.